Nossa viagem pela Palestina começou do lado jordaniano da fronteira, onde o Vale do Rio Jordão cobre de verde as areias do deserto. Entramos na Palestina pela Cisjordânia, uma região com mais de 10 mil anos de história. Encontramos a mais antiga cidade habitada do mundo. Andando por aqui dá para entender por que Jericó é considerada uma cidade oásis. Construções romanas que ainda funcionam. Inclusive a fonte, que continua jorrando água limpa aqui para a comunidade. As primeiras igrejas cristãs mantidas com cuidado. E um mosteiro à beira de um precipício. Confesso que eu estou morrendo de medo, porque olha onde essa escada vai dar. Um mar de sal, uma terra santa, uma cultura ancestral que se mantém viva entre as oliveiras da Palestina. Nós tínhamos duas opções, ou ir para o Canadá ou vir para cá. Só que eu achei muito mais interessante vir para cá, porque assim a gente conservava a língua, a religião, costumes, tradições, coisa que se todos nós ficássemos lá, ia começar a morrer aos poucos. O coração dessa terra bate entre os muros da cidade antiga de Jerusalém. Uma área de 1 quilômetro quadrado, onde a história e as crenças de muitos povos se encontram. Os judeus rezando no Muro das Lamentações e em cima a gente pode ver o domo da mesquita. Essa aqui é a entrada para o Muro das Lamentações. A fila é curta, a passagem é bem rápida, porque a visitação é autorizada durante todo o dia. Isso acontece também na maioria das áreas cristãs. Já a visitação na área das mesquitas é muito controlado. São poucos horários durante o dia, o que acaba acarretando uma fila enorme. Muita gente acaba nem entrando por conta dos horários. Bom, a gente precisou se paramentar toda, precisamos colocar essa roupa. A gente comprou aqui do lado. Vamos ver se agora a gente consegue entrar na mesquita. Jerusalém é feita de fé, mas também uma cidade de carne e osso, uma cidade dividida em 4. A impressão é de praticamente um condomínio residencial. Não há lojas, você não vê muito movimento de turista. Vamos circundando as muralhas e entrando no quarteirão armênio. Essa região toda é um labirinto. Por mais que você siga um mapa, é muito comum se perder por aqui, mas é bacana andar e olhar tudo com muita calma, porque sempre tem um cantinho interessante, uma preciosidade. Não há uma divisão muito clara de cada parte da cidade. A gente percebe a diferença basicamente pelo comércio. As lojas ficam principalmente na parte cristã e na parte muçulmana, que é onde a gente está chegando agora. Dá para perceber o movimento, as cores. Roupas, tapetes, doces árabes em grandes tabuleiros, especiarias.
Essa aqui é uma loja bem típica aqui do Oriente Médio. São vários tipos de incenso, mirra. E lá dentro, temperos, dezenas de temperos usados para comida. É super colorido, o aroma é muito bom. O artesanato vem de todo o Oriente Médio. O tradicional chá preto de porta em porta. Entre os someiros e turistas, os costumes, a comida, os objetos e livros contam a história da Palestina. Para ver toda essa história de perto e descobrir a Palestina que poucos conhecem, nós seguimos para o interior. Em Khobar, uma pequena cidade a 35 quilômetros de Jerusalém, encontramos a brasileira Ruaida. Oi, Cassiana! Tudo bem? Como é que foi de viagem? A casa onde ela vive com o marido e os 3 filhos é cercada por oliveiras e histórias de família. Como é que você veio parar aqui no meio das azeitonas? Vim parar aqui depois que eu casei. Aí veio o falecimento do pai. Como não tinha ninguém disposto a vir aqui para cuidar das oliveiras do meu pai, eu acabei vindo para cá, porque eu era casado com um palestino. Aí ele aceitou vir para cá mesmo, porque a família dele vive aqui. O meu pai saiu da Palestina em 1960. Foi para o Brasil, viveu lá 37 anos e nunca mais tinha voltado para a Palestina. Aí em 97 ele veio para a Palestina, fazer uma visita aos irmãos. Aqui ele ficou 37 dias, teve um ataque cardíaco e faleceu. Aí as terras ficaram abandonadas, né? Não tinha ninguém para tomar conta e tal. E você então agora produz azeitona? Produzo azeitona, azeite, o zátar, tudo da terra do pai. Vocês mesmos colhem? Nós colhemos, adubamos, aramos, nós que fazemos tudo. Ruaida preside hoje o Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina e concordou em nos guiar pelo país. Nessas vilas e pequenas cidades cercadas por oliveiras, as famílias preservam suas casas e costumes há séculos. Em Birzeit, sede da maior universidade da Palestina, o centro histórico é impecável. O Centro Histórico de Birzeit foi restaurado há alguns anos com a ajuda de governos estrangeiros e acabou concentrando uma série de iniciativas bem interessantes. Uma delas é essa aqui, a Associação das Mulheres Artesãs de Birzeit, que produz e vende peças para toda a Palestina. Esse material é todo feito à mão e é produzido por mulheres de toda a região. Esse centro é responsável pela venda e pela distribuição. Caminhando por aqui, a gente se sente numa vila do século XVIII. Mas além de estar bem preservada, essa área também tem vida própria, com bares, restaurantes, que são muito frequentados pelos estudantes da Universidade de Birzeit. Já no povoado vizinho, turista ainda é uma atração. Hello! How are you? E olha o que encontramos aqui. Essas pedras aqui é onde eles fazem o pão deles. Então, shuptut burro de tabur. de batata, malfuf. O que tem? Eles colocam frango. Eles fazem frango, eles fazem charuto de repolho ali dentro, eles assam batata. Ela só veste quando ela vem trabalhar aqui no Fitabun, Bardo. Quando ela vem pro forno. Com essa conversa, a gente acabou reunindo quase o bairro inteiro aqui. Tem gente até o fim da rua, criança, mulheres, homens, todo mundo explicando pra gente como é que faz o pão. Eu quero um pão, aí ela vai distribuindo, ela acaba fornecendo metade dos pães que ela fez para a rua. Então eu acabei de ganhar meu almoço aqui. Shukran. Muito bom, olha só, olha que coisa mais linda isso. Muito do que se produz aqui vai para Ramala. A capital administrativa e econômica da Palestina mantém o Museu Yasser Arafat. É aqui que está o túmulo do Yasser Arafat. O homem que liderou a luta palestina por reconhecimento internacional. Embora tenha autonomia limitada, o país hoje é reconhecido como Estado pela maioria das nações do mundo.
Aqui na cidade velha de Ramallah se preservam não só os edifícios, mas também um modo de vida que tem desaparecido em grande parte do mundo. São artesãos, cozinheiros, mestres de ofício, que trabalham ainda num sistema completamente artesanal. O fabricante de violinos conta que estudou na Itália e na Inglaterra, mas prefere trabalhar aqui. Nós estamos entrando numa ONG, numa organização que ensina música para crianças que não podem pagar. Eles tocam violão, guitarra, vários instrumentos de corda. Olha só, estão todos aqui agora tocando um pouquinho. Hello, how are you? Nosso motorista nasceu aqui e conhece bem as estradas que nem sempre aparecem no mapa. Tá, Haddad. Essa é uma paisagem que a gente não costuma associar à Palestina quando está fora daqui, mas são fazendas típicas, com áreas verdes, terreno sendo preparado para plantio, maquinário, animais, muita criação de animais. E nesse sítio aqui especificamente, os moradores, inclusive, estão conservando as construções antigas, as casas dos antigos moradores. Tudo bem arrumadinho e realmente uma iniciativa local. Essas terras férteis sustentam histórias de superação. Nós estamos passando agora por um grande campo de refugiados. São palestinos, tiveram que sair de suas terras em 1948. Vieram do norte, da região da Galileia, que hoje está sob controle total de Israel. E é praticamente uma cidade. Já faz muitos anos que eles estão aqui. Chegamos a Jenin. Where are you from? Where are you from? Which city? Which city? Sí, my city. It's far? Nablus. Nablus. Okay. And what's your name? What's your name? Dana. Ok. Nossa senhora, elas me cercaram aqui. E agora? Socorro! Você para de gravar, entra. Eu vou entrar. Agora eu vou ter que sair. Brasil. Ai, meu Deus do céu, eu fui cercada, elas me cercaram. Embora os assentamentos israelenses na Cisjordânia já tenham sido condenados em várias resoluções da ONU, a última delas em dezembro do ano passado, a gente percebe que esses assentamentos continuam crescendo, principalmente aqui nessa região. Nós estamos agora entrando em Beta, que é uma cidade conhecida por ser um centro distribuidor de verduras e legumes aqui da Cisjordânia. E logo atrás, na colina, nós vemos mais um assentamento, e são vários aqui pela região. Enquanto a situação política não se resolve, os moradores plantam e começam a aproveitar o potencial turístico da região. Sebastia é a Samaria descrita na Bíblia, habitada desde a Era do Bronze. A gente chegou aqui no dia de uma visita de uma escola, tem uma excursão, vários estudantes lotando aqui o espaço.
Lá embaixo, a prisão e o túmulo do profeta João Batista. Você está onde? Oi! Reencontramos a história cristã em Burquim. Uma das igrejas mais antigas do mundo resiste sobre o lugar onde Jesus, segundo a Bíblia, curou os 10 leprosos. É basicamente uma gruta, toda revestida em pedra, e aqui dentro estão relíquias de mais de 1.500 anos de história. Já começou um papo enorme que eu não estou entendendo nada. Já começou uma conversa que não vai acabar nunca mais. Então, isso é inacreditável. A gente parou para conversar um pouquinho aqui. A Ruaida já encontrou uma conhecida, isso bem longe da casa dela, e a gente já ganhou um cafezinho. Estamos aqui no maior papo no meio da rua. É a cara da Palestina. Depois do café, uma mesa farta. Para terminar o dia bem, a gente veio conhecer uma das atrações mais famosas da cidade, que são os doces. Do norte para o sul, margeamos o muro construído por Israel nos limites da Palestina. Por pouco, ele não dividiu Batir. Para evitar o muro, a cidadezinha se apegou à sua história, preservada em detalhes. Esse reservatório foi construído pelos romanos para guardar a água das minas que vinha lá do alto do morro. Ele está muito bem conservado, mas não é só um patrimônio histórico, não. Toda a água armazenada aqui é usada ainda hoje para irrigar as plantações de frutas, legumes e hortaliças que cobrem toda a encosta do morro. Batir foi incluída pela ONU na lista do Patrimônio Mundial em Perigo e conseguiu manter sua paisagem verde e livre. Bem perto daqui, Beit Jala não teve a mesma sorte. Foi dividida pelo muro. Mas a Igreja de São Jorge continua a dar o exemplo de respeito e convivência. Essa igreja linda não é um museu. Ela continua em uso aqui pela comunidade, não apenas pelos cristãos. Todos os domingos, depois do meio-dia, os muçulmanos também costumam vir até aqui para rezar. A primeira vez eu estive nesta igreja em 1968, eu acredito. A minha avó, parte da minha mãe, fez uma promessa quando eu caí. Eu estava no UTI. Ela fez promessa para acender uma vela no meu tamanho. Ela fez uma promessa para São Jorge que se você se curasse, ela acenderia uma vela do seu tamanho. Exatamente. E ela é cristã, a sua avó? Não, ela é muçulmana, eu sou também. E ela fez uma promessa a São Jorge nesta igreja. Exatamente. A gente acabou de chegar a Belém, a Basílica da Natividade está ali atrás, mas ela vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente está morrendo de fome e nosso almoço está logo aqui. O bolinho de falafel, um sanduíche de falafel é uma instituição na Palestina. Vir aqui não comer um sanduíche desse é não experimentar o sabor dessa terra. Ali atrás a Igreja da Natividade e a gente está fazendo um lanchinho para se preparar para a visita. Anotado. Fora da igreja, a tradicional pechincha rola solta no mercado. Eles estão aqui numa negociação, mas é assim mesmo. Parece que eles estão brigando, mas não é. Você conseguiu negociar bem, hein, mãe? Ganhou um brinde. Dois, no 300, 250. Eu quero fazer 250. Você quer levar? Special price. Boa parte do artesanato da Palestina vem de Hebron. Nessa fábrica, todos os produtos são feitos à mão. Nem parece que o coração da cidade vive dividido. Até 1994, esse templo todo tinha 2.000 metros quadrados. Mas naquele ano, um colono israelense entrou aqui na mesquita e entrou armado e matou 29 fiéis muçulmanos. Depois disso, o governo israelense dividiu a mesquita em duas partes, 40% ficaram para os muçulmanos e 60% para os israelenses. Apenas 10 dias por ano, os fiéis muçulmanos podem entrar do outro lado para rezar,
e a mesma coisa acontece com os israelenses. Seguindo os primeiros cristãos, chegamos à beira de um precipício. Estima-se que o mosteiro foi construído há mais ou menos 1500 anos para esconder os primeiros cristãos da perseguição romana. O interessante é que todas essas encostas estão ocupadas por cavernas e construções antigas. Os monges usavam esse lugar, na verdade, para se esconder e eram muito bem sucedidos, dá para entender por quê, né? Do outro lado é deserto a perder de vista. Os carneirinhos atravessando a estrada. Chegamos a Jericó, a mais antiga cidade habitada do mundo. As escavações aqui nesse sítio arqueológico mostram que os primeiros sinais da ocupação humana aqui vêm de 10 mil anos antes de Cristo. E essa área nunca deixou de ser povoada. Ali atrás, por exemplo, está a moderna cidade de Jericó. Essa estrela feita em pedra, que fica bem no meio de um pátio cercado por quartos, era originalmente uma janela que deixava passar a luz de ambos os lados. Hoje ela é um símbolo de Jericó. Durante a nossa estada na Palestina, nós vimos esse padrão em vários objetos de arte aqui da Palestina. Terminamos nossa viagem descendo ao ponto mais baixo da terra, onde a lama é remédio e o sal faz flutuar. A concentração de sal aqui é tão grande que na margem do lago a gente encontra pedras de sal. E se a pessoa sair da água e ficar uns minutinhos no sol, a pele já fica assim, coberta de sal. Na hora da despedida, Armando me dá um presente, um mapa da Terra que ainda precisa ser descoberto.